Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Aqui eu vou caminhando pela misericórdia de Deus na minha vida e gravando para vocês hoje nesse vídeo. É dia 29 de julho de 2026, quarta-feira. Agora é de tarde, acabei de almoçar e vim contar para vocês como que foi meu almoço. Gravando também, eu quero conversar com vocês sobre o que está no título, contar toda a verdade, que vocês merecem saber sempre da verdade, principalmente o meu público que gosta muito de mim, que torce por mim, que sempre está aqui acreditando que vai dar tudo certo. Eu sou grata a Deus, primeiramente a vocês, pelo carinho e por sempre estarem aqui me acompanhando. Então, gente, eu almocei arroz, feijão, frango. Eu fiz legumes para mim, sabe? Chuchu picadinho, com uma abóbora que eu tinha aqui. Já descasquei a abóbora caputiá para fazer na janta. Graças a Deus, muito obrigado, amiga Clarice, por ter me abençoado com esse alimento. E, gente, eu tô fazendo assim certinho, só tô com inchaço mesmo, pelo corpo devido às que eu tive, que eu não consegui. Mas graças a Deus, Deus tá me dando força, apesar da ansiedade, das coisas que tem acontecendo, que vem acontecendo, perdão, falei errado. Mas graças a Deus tá tudo certo por aqui. Voltei a fazer jejum de menos hora até o corpo acostumar novamente. Hoje cedo eu comi, sabe, pãozinho, como eu mostrei pra vocês. Eu fiz uma massinha mais durinha, é tipo um pão de aveia de frigideira, fica muito gostoso, gente, e dá bastante saciedade. No meu caso, eu gosto de tomar com um cafezinho, fica tão gostoso. Então, gente, é isso que eu queria dizer, resumir, aproveitar o vídeo aqui para falar para vocês que meu almoço foi esse. Ontem eu comecei a preparar a janta e aí eu tava gravando para vocês e eu excluí esse vídeo, gente. E eu precisando de conteúdo, eu excluí sem querer, na verdade. E eu tava fazendo tudo muito bonitinho, eu excluí um pedaço, e aí sobrou um pedaço e não ficou legal. Falei assim, acontece, né? A gente que produz conteúdo pra vocês aqui, grava, a gente acaba excluindo o que não deve. Então, gente, hoje eu vou falar um assunto com vocês que envolve muito minha infância. Envolve a minha infância, envolve acontecimentos, tá? De pessoas envolvidas na minha própria família. Hoje nesse vídeo, gente, eu vou, tipo, abrir meu coração pra vocês. De coisas que já vivenciei, já vivi. E contar pra vocês aqui, como eu sempre faço nos vídeos, quando eu sinto que devo compartilhar, eu gosto de dizer. Então começou a circular um vídeo e pessoas próximas de mim começaram a me perguntar sobre bebida, sobre consumo de bebida. Que meu ex-companheiro disse em alguma live, em algum vídeo, que a gente, tanto eu como ele, bebimos um final de ano. E quero dizer sobre isso. Gente, é verdade. A gente fez umas batidas com vinho. Acho que compramos alguma cerveja na época. E tomamos ali como dois casal final de ano, comemorando. E eu não achei problema nisso, sabe, gente, dizer sobre isso. Porque, graças a Deus, isso tem quase 3 anos atrás, viu? Não, 2 anos. Porque já tem 3 anos, né, que eu tô morando após
sair da casa dos meus pais e arrumar uma moradia pra mim tem 3 anos já isso, tá? Então faz 2 anos que aconteceu isso, a gente curtiu ali, só que a bebida não é nada legal. E foi a última vez que eu tomei, nem final de ano, nem comemoração, nada. Nada, nada, nada mesmo, amigas. Eu não tenho nem por que dizer que não existiu e mentir pra vocês, porque realmente hoje o meu único vício que infelizmente me faz engordar, vocês sabem disso e eu sempre relato aqui, é isso. E eu sempre digo pra vocês a verdade, tá? Doa, né? O que doer dentro da gente. E aí eu vim explicar pra vocês, tá? Uma das coisas que foi a primeira que eu eliminei da minha vida. Então, quando a gente sai da adolescência, tem muitas pessoas que ficam rebeldes, né? Sai pro mundo, conhecer as coisas do mundo, que não é legal. Eu sou uma dessas pessoas que realmente, se eu pudesse voltar no passado, gente, o passado você não pode mudar. E olha, a gente tem vontade de voltar, mas a gente não pode mudar. Mas eu vou contar coisas pra vocês aqui que eu nunca contei. Nunca contei em nenhum vídeo. Vocês podem falar, você contou. Não, nunca contei isso. Sobre bebida, alcoolismo, esse vício. Então, a minha infância, gente, foi muito complicada nessa parte. Porque existia pessoas da família minha que tinha esse vício. E o pior, beber pinga, sabe? Aquela mais forte. E ficar desgovernado, não ter domínio próprio de si. Sair e a gente lembrar de muita briga, ter que amarrar a pessoa descontrolava, a pessoa ficava mal. E isso, final de ano, gente, não existia data, sabe? Quando acontecia, acontecia, mas graças a Deus, gente, essas pessoas, né? Uma foi recolhida. Infelizmente, gente, meu tio foi muito guerreiro, mas tem coisas que a gente não consegue entender, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida bem antes de tudo, de todas as coisas, né? Mas todas as pessoas que eu tô falando pra você, todas pararam, hoje vivem uma vida transformada, tem famílias maravilhosas, e eu, sim, sou muito feliz por isso, porque conseguiram. Eu sei que é um vício nada bom, é um vício tremendo. E junto dessa infância minha existe meu pai também, gente. Meu pai era uma luta também com a pinga. E Deus, ele é tão maravilhoso, gente. Deus, ele é incrível. Eu vou contar pra vocês, tá? O testemunho do meu pai, tá? Mas a gente vivenciou coisas do meu pai que eu acho que só uma mulher que ama um homem consegue, né, lutar, consegue entender que dias melhores virão pela família. A minha mãe, meu pai foi o primeiro namorado dela, assim, né, de ter relacionamento, e o último, ela fala que é o último, né, dela recolher. E meu pai sempre teve uma vida, né, gente, passou por casamentos, né, meu pai passou acho que por 3 casamentos até chegar na minha mãe. E meu pai conheceu, infelizmente, a bebida. Então, meu pai, muitas das vezes, saía do seu domínio próprio, né? Existiam algumas coisas, eu nunca contei isso pra vocês aqui, né? Mas isso me fez lembrar da onde saiu o que Deus transformou. E meu pai é um homem maravilhoso, gente. Meu pai, minha mãe. Então, graças a Deus, meu pai conseguiu, sabe? Não foi de um dia pro outro, mas meu pai se livrou. Tem muitos e muitos anos, gente. Tem mais de 15 anos, né? E existiu, né, dias de estar uma bebida ali entre família, sabe? Mas aquela coisa todos os dias, não mais, graças a Deus. E minha mãe foi firminha, minha mãe acreditou. E graças a Deus, gente, que coisa maravilhosa, né, pra contar pra vocês. Não só do meu pai, mas essas cenas que eu presenciei na infância, né, dessas pessoas que eu amo muito também, mas graças a Deus todas conseguiu, né, transformar, sair desse vício que não é nada bom, mas um não conseguiu,
sabe? Mas Deus sabe de todas as coisas, eu amo mesmo assim. Então, gente, então aí quando eu saí da adolescência, né, ali na vida quase adulta, né, mas foi muito pouco também, gente, porque eu comecei a sair, eu tinha ali 16, 17, minha mãe não deixava a gente sair, minha mãe era rígida com as coisas, sabe? A minha mãe ensinava a gente que o mundo é perigoso, e é perigoso, gente. Aí a gente começou a sair com os amigos, com os parentes, e conhecer a cervejinha, uma batida aqui, um bombeirinho ali. Quando vê, começou a pegar gosto. E eu já tinha ali, gente, parecia que quando você saía, você fazia, você ficava mais alegre, esquecia dos problemas, sabe, das coisas que ia te acontecendo. Eu já sofria muito, gente. Desde a minha infância eu sofro com obesidade, preconceito, com limitações. É uma luta incansável que eu falo pra vocês, que não sei nem explicar pra vocês mais o que é estar com obesidade. Então, aquela fase era muito boa. Tudo começou só sábado, e depois começou sexta, sábado, domingo, depois já começou a cair na quinta, no feriado, né, com os amigos, com os parentes. E foi ficando uma coisa cotidiana, depender daquilo, né, de festinha, dessas coisas. Aí comecei a fumar também, gente, e eu tava chegando já no meu limite. E graças a Deus, gente, tudo tem um porém pra você parar, né? Mas eu quero contar pra vocês, em outro vídeo eu acho que eu já contei pra vocês disso, tá? Isso é foi algo que aconteceu pra me despertar. Despertar, porque eu creio que se não fosse um despertar de Deus, algo forte que acontecesse, eu acho que aquilo ia virar uma rotina já. Sei que os amigos bebemos. Então, gente, ali eu parei. Depois logo eu conheci meu primeiro casamento. E ainda existia, né, essas datas, como eu disse pra vocês, que o Ricardo, no final de ano, aconteceu e ele contou. Gente, o Ricardo falou muitas coisas, movido a querer dizer algo pra, sei lá, o que se passava na cabeça desse rapaz. Mas, que eu ia falar pra vocês, então foi lá, comemoração, acabou, e no outro dia uma dor de cabeça, né? Mas, gente, então, aí aconteceu esse acontecimento, eu conheci o segundo companheiro, aí depois, né, gente, que ainda tem que contar pra vocês, tá? Lá de Vargem Grande do Sul, que tem essa parte, que eu falo sobre isso também. Então, gente, aí logo eu parei com a bebida, né, que era final de semana, que já tava virando uma coisa rotineira. E aí depois, gente, foi o cigarro. Gente, o cigarro pra mim acho que foi a coisa mais difícil que aconteceu na minha vida. Mas primeiro eu precisei ser internado uns 15 dias pra depois parar. Eu fiquei ali mal, aconteceu algo com a minha saúde, que um dia eu quero explicar detalhadamente, porque não adianta você falar, ah, mas não aconteceu, ah, ela era muito nova, e se desse mesmo tinha ido. Eu quero explicar, eu quero detalhar, né, porque a internet é aqui, gente. Aí, voltando no assunto desse negócio de bebida, né. E aí, nunca mais, gente, aí com tudo isso aí veio, né, caminhando, e aí você tem que, assim, que quando uma pessoa, esses dias, né, conversando com vocês, eu percebi que tem pessoas que faz bariátrica, começa a ter vício nas coisas, né, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu conheci duas pessoas bariátricadas, que uma começou a beber muito, outra já usar droga, e aí, gente, enfim, eu toquei nesse assunto porque eu lembrei, tá, gente? E aí depois nunca mais, gente, faz 2 anos que, sabe, nem comemoração nem nada. Esse dia eu saí, contei pra vocês, eu cheguei lá com a vontade de comer canjica, gente. Eu vou nesses negócios de junina, depois que foi, saiu uma coisa, eu penso naqueles caldo quente, sabe, como se diz,
tem aqueles caldo de mandioca, caldinho de feijão. E aí deu certo, mas eu passei mal. E tinha lá, gente, tinha gente bebendo vinho quente, quentão. Mas, gente, graças a Deus, sabe? E outra, os remédios que eu tomo, com certeza. Se tomar junto é gummy over na certa. Não tô nem doida, né? Mas é isso que eu queria dizer pra vocês, sem problema algum de dizer. Eu passei uma infância que eu presenciei coisas, sabe? Que ficou marcado. Pessoas que usou muito, né? Muito alcoolismo, tinha problema com isso, né? Saiu do domínio próprio, né? E depois meu pai, e depois, graças a Deus, meu pai hoje é um homem liberto, cheio de vida, pessoa maravilhosa da minha vida, eu amo muito, muito. E depois, né, os meus parentes, e eu caí rapidinho, mas eu já me... filha, aí não é seu canto, não. Mas enfim, gente, eu também não tenho problema quem bebe, eu tenho bastante pessoas que conversam comigo, hoje eu vou pro barzinho, hoje vai beber, não sei o que, não tenho problema, tá, gente? Eu vou conversar com vocês sobre o próximo vídeo já também, sobre isso, tá? Sobre o que eu penso, o que eu acho e a pessoa que eu sou, tá bom? Então, ficou aí bem explicado, não tenho problema algum em dizer. E outra, gente, as minhas condições não são nem capazes nem de ter uma comemoração com nada. Porque, amigas, quando eu, tipo assim, eu vou fazer algo ali, sobrou aquilo ali. Eu já penso no próximo mês, sabe, gente? Meu Deus, meu aluguel, minhas coisas. Tem que produzir vídeo, tem que tentar vender na Shopee mais. Sabe, amiga, fica aquela coisa desesperadora que eu não consigo nem explicar. Então, pra mim, gastar dinheiro assim nessas coisas, pra mim não convém. E pra mim, assim, amigas, eu já tô quase perto dos 40, né? Eu tenho 37 anos, eu quero, amigas, tipo, ter um trabalho fixo como CLT, o canal cresceu de alguma forma, tá ali, juntar, gente, começar a juntar pra comprar minha casa, ajudar meus pais, sabe? Então, essas coisas que existem dentro de mim. Mas, há 2 anos aconteceu isso e hoje a internet, pum! Marília Cachaceira. Pus até um título aí bem chamativo mesmo. Pra vocês assistir por completo e entender que não é tudo que dizem sobre a gente, sabe? E esse dia também vi uma coisa que fiquei muito triste, a pessoa... A cara dela lá de ressaca, gente, só sua ressaca de pressão alta, sabe? Você acorda mal, sabe? Acorda ruim. E não tem motivo nenhum de dizer que eu sou ou não sou, gente. Não tem. E eu não... Meu único vício é aqui, ó. Cafezinho. Gosto de um café. Isso aqui, ó, acho que eu tenho um vício mesmo, gente. Mas também já diminui bastante. Eu era uma pessoa que bebia quase umas 3 garrafas no dia. Hoje eu bebo aí uns 3 xícaras. Agora eu tomando um café, um chazinho, gente, eu diminui tragicamente, sabe? Por mim, pela minha saúde. Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!